livro de Neemias, capítulo 2, do verso 11 ao verso 20. Livro de Neemias, capítulo 2, do verso 11 ao verso 20. Eu vou fazer a leitura e os irmãos acompanharão a leitura da palavra do nosso Deus. Livro de Neemias, capítulo 2, do verso 11 ao verso de número 20. Eu farei a leitura e os irmãos acompanharão a leitura da palavra do nosso Deus. Em Neemias, capítulo 2, do verso 11 ao verso 20, a palavra de Deus nos diz: Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então, à noite me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite, saí pela porta do vale para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei e entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: Estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: Disponhamo-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gersem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: Que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: O Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Vamos orar, queridos? Curve sua cabeça neste momento e vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, muito obrigado pelo privilégio de estar na tua casa nessa noite, para te adorar, prestar um culto agradável a ti, mas também aprender da tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor tem nos dado esta palavra para a nossa instrução. Por isso nós pedimos ao teu Santo Espírito que fale ao nosso coração nessa noite, que me use como instrumento em tuas mãos. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos feito uma série de mensagens no livro de Neemias, do qual o tema que nós demos para essa série de mensagem é reconstruir. É tempo de reconstruir, é tempo de recomeçar. E durante 2 domingos nós já tivemos a oportunidade de ler e aprender alguns aspectos importantes em relação a essa tarefa de recomeço. No capítulo 1, nós aprendemos a respeito de como Neemias, ao tomar conhecimento da situação que Jerusalém
estava vivendo, um cenário assolador. Neemias então resolveu fazer algo, mas ele orou primeiro. Ele entendeu que a oração não era a última opção, mas que a oração era a primeira opção, e que ele então precisava orar para buscar a direção de Deus, para que pudesse fazer algo em prol dos seus irmãos. Durante o tempo que Neemias orou, Deus concedeu a ele estratégias, porque a oração nos traz lucidez em relação ao que nós precisamos fazer para com o nosso Deus. Então chegou a hora de agir. No capítulo 2, nós percebemos que Deus agiu nas ações de Neemias, inclinando o coração do rei, dando a oportunidade e sabedoria para que Neemias pudesse colocar diante do rei realmente o que ele precisava. E então o rei, com seu coração inclinado pelo Senhor, concedeu a Neemias até mais do que ele pediu ao rei. Então nós percebemos a boa mão do Senhor, conduzindo a vida de Neemias em relação a essa grandiosa obra que ele iria realizar. E nesse momento, no texto que nós acabamos de ler, nós então percebemos que Neemias passa a narrar, do verso 11 em diante, agora a sua trajetória em Jerusalém. Ele diz no verso 11, cheguei a Jerusalém. Nós devemos nos lembrar, irmãos, que a viagem de Neemias durou aproximadamente 2 meses. Neemias orou por um período de 4 meses, a viagem de Neemias durou aproximadamente 2 meses, então agora ele chega em Jerusalém, convicto, tendo certeza do que Deus o havia enviado para fazer. A situação não era fácil, as dificuldades eram verdadeiras, mas Neemias continuou buscando a orientação do Senhor, continuou buscando sabedoria, continuou buscando a estratégia que só poderia vir da parte de Deus, para que ele pudesse então realizar essa grande obra. Vale a pena lembrar, irmãos, que Neemias era um homem que não tomava decisões movidos pela emoção, nem muito alegre, nem muito irado. Pelo contrário, ele ponderava em relação ao que ele precisava fazer. E mais uma vez, do verso 11 ao verso 20, nós percebemos essa ponderação da parte de Neemias em relação à obra que ele precisaria fazer. Por isso, nessa noite, meus queridos, nós vamos aprender sobre o recomeço do recomeço. Parece algo redundante, mas não é redundante. O recomeço do recomeço. E como Neemias recomeçou o seu trabalho de reconstrução dos muros de Jerusalém. O primeiro aspecto que nós percebemos claramente no texto é que todo recomeço tem sempre um protagonista. Quando nós olhamos do verso 11 ao verso de número 16, nós percebemos que o protagonista era Neemias. Neemias chega a Jerusalém e a palavra de Deus diz que ele permaneceu em Jerusalém 3 dias antes de começar a fazer o que ele precisava fazer. Durante esses 3 dias, irmãos, com certeza Neemias, além de descansar da viagem, que havia sido longa e cansativa, cheia de expectativas em relação à sua chegada a Jerusalém,
Neemias também aproveitou para buscar sabedoria da parte de Deus, lucidez da parte de Deus, para a obra que ele precisava realizar. E somente após 3 dias que Neemias estava em Jerusalém, ele mesmo relata que ele se levantou à noite. Que ele se levantou à noite, uns poucos homens estavam com ele, e ele fez questão de não declarar a ninguém o que ele havia ido fazer em Jerusalém. Mas é interessante que no verso 12, Neemias deixa claro que esse desejo de reconstruir os muros de Jerusalém não era algo dele, mas ele diz que o Senhor havia colocado no seu coração, que o Senhor o havia movido. Por isso nós entendemos, irmãos, que o recomeço de uma restauração, de uma reconstrução, algo que eu e você temos vivenciado por conta desses momentos de pandemia, não depende daquilo que nós queremos, mas depende da direção de Deus para as nossas vidas. Muitas vezes nós podemos querer fazer algo e até achamos que estamos fazendo algo correto, porém não estamos. E por que nós nos enganamos muitas vezes? Porque o coração do homem é enganoso. E aquela história de dizer que o meu coração está em paz, não existe. Porque a palavra de Deus diz que o nosso coração nos engana em relação às nossas vontades e os nossos desejos. Mas o que então determina é a direção, o mover de Deus. Quando nós conseguimos perceber a ação de Deus direcionando as nossas vidas para o que Ele colocou em nosso coração. E qual é o termômetro? Quando nós achamos que sentimos o desejo de fazer algo para o Senhor, nós precisamos olhar se Deus está trabalhando nos bastidores deste algo. Ou seja, nós temos um desejo, mas nós precisamos saber se esse desejo vem da parte de Deus, se esse desejo foi o Senhor que colocou no nosso coração. Então é necessário nós olharmos para os bastidores, para nós percebermos se Deus está trabalhando segundo o que nós temos desejado no nosso coração. E por que é necessário nós fazermos isso? Para nós percebermos se o nosso desejo é justo, é verdadeiro, e se o nosso desejo vem do Senhor. Neemias, ele tinha essa convicção, de que Deus havia colocado no seu coração que ele deveria fazer em Jerusalém. E qual é o termômetro? Nós percebemos a maneira como Deus foi abrindo as portas, direcionando a vida dele, para que ele pudesse naquele momento já estar em Jerusalém, para fazer o que Deus havia colocado em seu coração. Então Neemias tem a certeza que aquele desejo não surgiu de um momento emocional, de um momento onde ele apenas sentiu o drama dos seus irmãos, e isso é importante, e foi importante para Neemias. Mas Neemias teve a certeza de que Deus estava com ele. E se Deus estava com ele, ele tinha a convicção de que Deus levaria a bom termo, com êxito, a sua tarefa. Por quê? Porque era Deus que havia colocado no seu coração. Mas é interessante, irmãos, que Neemias manteve sigilo. Ele não falou para ninguém. Ou seja, ele não foi precipitado no falar. Ele não foi precipitado no falar. Mas ele aguardou um tempo. Ele poderia ter chegado em Jerusalém e, tendo convicção do que Deus o havia chamado para fazer, ele poderia então sair falando para todos
o que ele queria fazer, ou o que Deus queria fazer por meio da vida dele. Mas ele esperou, ele não foi precipitado no falar. Ele primeiro foi fazer uma avaliação de como estava realmente a cidade de Jerusalém. Ele tinha as notícias, ele sabia que a cidade estava assolada, ele sabia que os seus irmãos estavam vivendo na miséria. Neemias acreditou, mas ele precisava ver com seus próprios olhos, ele precisava avaliar, ele precisava analisar a verdadeira situação para começar a agir. E foi o que Neemias fez. Neemias foi olhar, visitar, passear naquele local, olhar realmente a situação, e a conclusão que ele chegou é que realmente os muros de Jerusalém estavam assolados e as portas tinham sido consumidas pelo fogo. Porém, nós precisamos compreender o que estava por trás dessa destruição de Jerusalém. O povo tinha 3 problemas muito claros em Jerusalém. O primeiro era a pobreza e a humilhação. Quando o texto nos diz que Jerusalém era o opróbrio, o texto está dizendo que Jerusalém havia se tornado motivo de escárnio para as nações pagãs. Por quê? Porque Jerusalém era a cidade santa, Israel havia sido um povo forte, mas por conta do cativeiro, quando Deus então disciplinou o seu povo, agora Jerusalém era motivo de escárnio, ou seja, as nações olhavam para a destruição de Jerusalém e diziam que esse Deus, o Deus de Israel, o Deus dos judeus, não era um Deus forte, mas era um Deus comparado como qualquer outro Deus, porque a sua cidade santa estava destruída. Um outro problema, meus queridos irmãos, era a injustiça social. Por quê? Porque as portas eram um lugar onde os juízes julgavam as demandas da cidade. Significa que se as portas da cidade estavam destruídas, então o poder judiciário da época estava falido. Não havia quem julgasse, não havia quem desse a direção para o povo naquele momento. E também a insegurança. Por quê? Porque não tinham mais muros, não tinham mais portas, e nós sabemos que muros, e nós sabemos que as portas da cidade de Jerusalém significavam segurança. Segurança. E Neemias, nesse tempo que ele andou em Jerusalém, ele chegou à conclusão desses principais problemas que havia na cidade. E é por isso que o povo estava desanimado diante da situação que os assolava. Então, Neemias pôde olhar um pouco mais longe. E ele percebeu que a tarefa que estava em suas mãos era uma tarefa grandiosa. A destruição havia sido grande. As pedras para serem removidas eram enormes. Então Neemias estava diante de uma tarefa grandiosa que somente Deus poderia ter colocado em seu coração. Neemias teria que lidar com o desânimo de uma história de derrota. Ou seja, já fazia 120 anos que os muros, que as portas da cidade estavam destruídas. Quando nós olhamos para o livro de Esdras, nós percebemos que houve uma tentativa, no momento em que eles estavam reconstruindo o templo, de também reconstruir os muros, mas não deu certo. Então o povo estava se sentindo derrotado diante daquela situação. E os trabalhadores estavam desencorajados.
Ou seja, as constantes falhas haviam desencorajado esses homens. E eles estavam olhando mais para as situações difíceis do que para o próprio Deus que seria capaz de restaurá-los. Neemias, meus queridos irmãos, percebeu essas questões enquanto ele estava avaliando a cidade de Jerusalém, avaliando o povo. Afinal de contas, ele tinha convicção de que Deus o havia enviado para restaurar os muros de Jerusalém. O segundo aspecto que nós podemos ver no texto é que o recomeço é sempre algo comunitário. Algo comunitário. Do verso 17 ao verso 18 nós lemos: Então lhes disse: Estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada, e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém, e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Nós percebemos que Neemias, no início, enquanto ele estava avaliando a situação, ele não contou a ninguém o que Deus havia colocado no seu coração. Mas a partir do momento que ele tinha uma visão completa, e que ele poderia chegar para aqueles líderes de Jerusalém, para convencê-los, motivá-los e encorajá-los a essa grande obra, então Neemias chega diante deles e coloca mais uma vez a situação da cidade. É claro que nós poderíamos questionar, mas eles estavam vivendo ali. Eles já sabiam muito bem o que estava acontecendo. Eles tinham uma noção muito clara da situação difícil e da maneira como Jerusalém estava destruída. Mas Neemias entendeu, meus queridos irmãos, que muitas vezes aquele que está vivendo uma realidade difícil, ele se acostuma com ela. Ele pode se acostumar com ela. E quando essa pessoa se acostuma com essa realidade difícil, então ela não consegue mais enxergá-la com tanta propriedade. Por quê? Porque ela se acostumou, porque ela se habituou. Ela não consegue enxergar uma possível mudança, ela não consegue enxergar uma possível transformação, ela não consegue enxergar um recomeço, uma possibilidade de recomeçar. Então Neemias faz questão de dizer para eles o que eles já estavam enxergando. Porém, Neemias vai um pouco além, porque Neemias também elenca a questão espiritual, quando ele diz: e deixemos de ser opróbrio. Ou seja, deixemos de ser motivos de escárnio das outras nações. Mosquitinho com tempero vai bem, mas sem tempero não dá não, né, irmãos? Motivo de escárnio para as outras nações. E isso tem a ver com a espiritualidade do povo, porque as outras nações começaram a olhar, como nós já falamos, para Jerusalém, e imaginavam um Deus fraco, um Deus que não era capaz. E quando nós pregamos no livro de Ezequiel, quando Deus promete por meio da boca de Ezequiel restaurar o povo, dar um novo coração para o povo,
nós percebemos que Deus deixa bem claro que a obra de restauração que Ele estava para fazer era por amor ao seu nome, para que as nações pudessem perceber a grandiosidade e a força desse Deus. Então Neemias agora, diante daquelas pessoas, ele deixa claro a situação, ele apresenta agora a sua visão daquela situação, mas ele também olha para aqueles irmãos, e ele coloca diante deles o quanto Deus estava agindo, ou seja, não era algo meramente que ele queria, mas as evidências estavam demonstrando que Deus estava nesse negócio, porque ele declarou a maneira como a boa mão de Deus estivera com ele, a maneira como o rei havia falado com ele, aquele rei que outrora havia mandado parar a construção dos muros e das portas, agora havia mandado continuar. Ou seja, Deus estava com eles. E Neemias queria deixar bem claro de que eles fariam parte integrante desse recomeço, dessa restauração. E o texto nos diz que eles fortaleceram as mãos para boa obra. Interessante, irmãos, que o verbo usado aqui para fortalecer as mãos é o mesmo verbo usado quando Sansão pediu forças mais uma vez para Deus, para que ele pudesse destruir os filisteus. No final da sua vida, os filisteus o levam para que pudessem escarnecer dele, e ele então pede força ao Senhor, pede para o moço colocar uma mão dele em cada coluna, e ele então pede força mais uma vez para o Senhor, e o Senhor então deu a força a Sansão, e Sansão, ele destruiu, matou mais filisteus com a sua morte do que com a sua vida. E o verbo no hebraico é o mesmo, ou seja, esse fortalecimento não veio deles, esse fortalecimento não veio de algo que eles tinham lá no interior deles e que estava amortecido, mas esse fortalecimento veio da parte de Deus. E aqui, meus queridos, é onde nós batemos de frente com a tal da teologia da autoajuda. Porque a teologia da autoajuda sempre diz que nós já temos uma chama, algo dentro do nosso coração, e que nós, por nós mesmos, nós só precisamos dar vazão. E eles então chamam isso de motivação. Mas a palavra de Deus diz que é sempre Deus que trabalha. O apóstolo Paulo fala isso em Filipenses, que é Deus que efetua em vós tanto querer como o realizar. Ou seja, o Senhor os fortaleceu para essa boa obra. E a ideia, meus queridos, de se fortalecer as mãos para a boa obra, é a ideia de vamos fazer algo. Ou seja, agora nós vamos conseguir fazer algo. Mas o que me chama a atenção é que essa motivação só poderia vir da parte de Deus mesmo. Porque Neemias ainda era jovem. Neemias nasceu no exílio. Neemias nunca tinha ido a Jerusalém, é a primeira vez que ele foi para Jerusalém. Neemias estava falando com aqueles anciãos, Neemias estava falando com aqueles sacerdotes, jovem, e mesmo assim, eles deram ouvidos ao que Neemias estava falando. Um estranho que chega a Jerusalém
começa a dizer o que ele queria fazer, dizer o que Deus havia feito, e aqueles homens então acreditaram em Neemias. E eles então se colocaram à disposição para fazer. Ou seja, é algo divino mesmo. É algo que só pode vir da parte de Deus. Mas há um terceiro aspecto no texto, que está do verso 19 ao verso 20. É que recomeço exige encarar as oposições. Olha o que diz o verso 19 e o verso 20. Porém, Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gésem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? É como se eles estivessem dizendo: viu, vocês já tentaram se rebelar contra o rei lá no passado, mas o rei mandou parar a obra. E agora vocês vão se rebelar contra o rei novamente? E Neemias então responde: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. E eu imagino, meus queridos, que Neemias aqui estava com toda aquela intrepidez de jovem para encarar os obstáculos que estavam diante dele. Afinal de contas, o texto já havia deixado claro, lá no verso 10 do capítulo 2, que Sambalate, que Tobias se desagradaram que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Ou seja, havia aqui um problema antigo. Por quê? Porque os filhos de Israel sempre foram privilegiados nesses reinados. Então nós temos diversos filhos de Israel que trabalharam nesses reinados. Daniel, por exemplo, foi um deles. Agora, Neemias, Esther, que conseguiu livrar o seu povo da destruição. Por quê? Porque esses servos do Senhor, eles eram colocados por Deus, como nós vimos no domingo passado, pelo Senhor, no lugar certo, para fazer a obra certa. Então as pessoas das outras nações tinham ciúmes daqueles servos de Deus. Então eles levantaram oposição. E Neemias, meus queridos irmãos, de nenhum momento ele se acovardou. Pelo contrário, ele disse: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Tal como Davi fez quando enfrentou o gigante Golias, Neemias também fez a mesma coisa. Ou seja, é Deus que vai nos dar a vitória. Eu não estou aqui no meu nome, mas eu estou aqui em nome de Deus. E ele então coloca, não apenas ele, mas todos aqueles como servos, que agora tinham disposição para reedificar. E eu acho interessante a maneira como Neemias descarta, porque ele diz: e vós, quem vocês são para levantar oposição contra o povo de Deus? Vocês não têm parte, vocês não têm direito, nem memorial em Jerusalém. Que memória é a de vocês? Quem vocês são? E Neemias então, ele enfrenta a oposição. Ele entendeu, meus queridos irmãos, que um trabalho grandioso também teria oposição, porque os inimigos não estariam satisfeitos em ver Jerusalém se levantando novamente como nação. E quanto mais oposição Neemias teve, mais perseverança
Deus colocou no seu coração. Porque a própria palavra de Deus fala em Romanos que a perseguição produz perseverança. E que a perseguição também é uma oportunidade de testemunho. Ou seja, de testemunhar o que Deus estava fazendo na vida do seu povo. Agora, a oposição faz parte. Todo aquele que se levanta para fazer algo em nome do Senhor, ele vai enfrentar oposição. Eu sempre costumo dizer, irmãos, que quem não quer ser criticado não seja líder. Não pode ser líder. Porque a partir do momento que está na liderança de algo, ele vai ser criticado. Ele vai ser criticado. Ele vai ter oposição. Isso faz parte. Isso faz parte. Lá no início do meu ministério, ainda bem jovem, eu ficava angustiado com crítica, quando alguém reclamava. Hoje eu nem ligo mais, irmãos. Toda sinceridade, se eu tiver convicção de que o que eu estou fazendo é para o Senhor, se eu tiver convicção de que o que eu estou fazendo foi Deus que colocou no meu coração, e as evidências externas estão deixando claro que Deus está colocando a direção, eu não ligo. Eu não ligo. Por quê? Porque eu sei que isso faz parte. Agora, se nós estamos fazendo algo reprovável à luz da palavra de Deus, então é claro que nós damos ouvidos para se arrepender e para voltar novamente ao ensino da palavra do nosso Deus. Eu acho que o tempo nos dá maturidade para nós aprendermos a lidar com essas situações. Quantas noites de sono perdida, porque o irmão chegava, pastor, preciso conversar com o senhor. Mas essa conversa era 2, 3 dias, e eu ficava ali, até noite de sono, perdia, pensando, o que será que é? E quando ia ver, não era nada daquilo que eu estava imaginando. Então, quer dizer, não vale a pena. Não vale a pena. Por quê? Porque a oposição faz parte da nossa vida como servos de Deus. No seu trabalho, quando você se levanta para honrar o nome do Senhor, você também vai ter oposição. Concluindo, irmãos, nessa noite, quando nós olhamos para os desafios que nós temos pela frente, e por isso que eu disse que o tema da mensagem é o recomeço do recomeço, ou seja, como que nós devemos recomeçar, o recomeço que nós precisamos, nós devemos olhar para o cenário assolador que também nos envolve. A questão do Covid nos trouxe diversos transtornos. Nós nos lembramos a distância da igreja, que trouxe preocupação no nosso coração, porque isso poderia nos levar a ficarmos acomodados e valorizarmos mais o tempo em casa do que o tempo na casa do Senhor. Tudo isso é temor. Problemas emocionais que a pandemia nos trouxe, dificuldades em lidar com a situação, desespero, depressão, tristeza, muitas vezes se sentir com dificuldade em lidar, não ter habilidade para lidar com a situação. Problemas que nós enfrentamos também na casa do nosso Senhor, a saída de alguns irmãos que aproveitaram a pandemia para saírem, para não voltarem mais para a casa do Senhor. E tudo isso nos traz temor, tudo isso pode gerar um sentimento de desânimo para a nossa igreja. Porém, nessa noite, por meio do livro de Neemias, o Senhor está deixando bem claro para mim e para você, que nós podemos recomeçar, que nós podemos continuar, que nós, meus irmãos, temos a boa mão do nosso Deus
nos ajudando. Que nós temos, meus queridos irmãos, o que Deus colocou no nosso coração para a obra do nosso Deus nessa igreja. E eu acredito que todos nós, como membros dessa igreja, nos preocupamos com o futuro dela. Queremos que a nossa comunidade cresça, não apenas em questão numérica. Números é importante, mas crescer no conhecimento, no fortalecimento, na comunhão, na doutrina, são crescimentos que nós precisamos ter na casa do Senhor. E quando nós temos esse desejo de Deus, essa visão de Deus, então é claro que nós precisamos nos envolver, eu e você, todos nós precisamos nos envolver no trabalho de recomeço da casa do Senhor. Todos nós somos responsáveis, e todos nós podemos provar esse fortalecimento que somente Deus pode nos dar, que somente Deus nos concede. E olha, irmãos, eu posso dizer para vocês que eu sou testemunho desse fortalecimento do Senhor. Porque eu entendo que as oposições, as dificuldades, nos fazem perseverar mais, nos fazem olhar para as situações com outros olhos, com os olhos do Senhor, com os olhos do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E quando eu olho, meus queridos irmãos, para a igreja, como nós estamos nessa noite, eu chego à conclusão de que valeu a pena. Dá uma olhada, irmãos, pode olhar para trás, não tem problema. Olha o tanto de irmãos que nós temos. Esqueça a questão, outras questões, mas olhe para a presença de cada irmão. Deixe o seu senso crítico nesse momento agora, ali stand-by. Mas olhe para a alegria de nós termos cada irmão aqui nessa igreja. Isso é algo que vem do Senhor para nós. Isso é algo, meus queridos irmãos, que nos fortalece mais e mais e mais. É claro que temos grandes desafios pela frente ainda como igreja, é claro que temos. Mas uma certeza nós temos, que a boa mão do nosso Deus esteve conosco, e que a boa mão do nosso Deus continuará conosco. Que Deus nos abençoe, e o meu desejo é que essa palavra fique gravada nos nossos corações nessa noite. Amém.